eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Antes de começar, eu queria pedir desculpas pela minha voz, que eu tô um pouco rouca, eu tô gripada, né? E se eu tiver um pouco vermelha aqui, ó, gente, é porque eu estou me recuperando de uma alergia, mas já tá tudo bem. Vamos pro vídeo. O Conto da Aia é uma distopia publicada em 1985 e que ficou famosa aqui no Brasil depois de ser adaptada para uma série de TV com o mesmo nome. Esse é aquele tipo de livro no qual a gente consegue identificar claramente as inspirações da autora. O que a Margaret Atwood fez aqui foi pegar várias formas de governo que oprimem determinada parcela da população, como a Revolução Fundamentalista Islâmica, que aconteceu no Irã em 1979, por exemplo, e da qual eu já falei aqui no canal, na resenha de Persépolis, que você pode clicar no card que acabou de aparecer para ir lá conferir, e imaginar como seria se acontecesse algo parecido e um pouco mais extremo nos Estados Unidos. E o resultado é um livro extremamente impactante. Em certos momentos chegou a me embrulhar o estômago. Em algumas partes eu cheguei a pensar em interromper a leitura por um tempo e voltar a pegar depois, porque eu tava ficando impactada demais, assim. Mas não se engane, eu dizer isso não significa que esse livro é ruim. Muito pelo contrário, é um livro maravilhoso. É que eu já tinha ficado muito impactada com o que eu li em Persépolis, porque eu achei tudo aquilo muito extremo. E o que a Margaret Atwood faz aqui é pegar aquilo e fazer algo ainda mais extremo. Ela imaginou assim, eu acho que o ápice do que seria considerado extremismo, sabe? Isso é muito impactante, não tem como ler esse livro e ficar indiferente ao que ela está narrando aqui e as coisas que a gente sabe que acontecem. Uma sucessão de guerras, epidemias e acidentes nucleares dizimou a maior parte da população dos Estados Unidos e fez com que boa parte dos que sobraram ficassem inférteis. Na história do mundo, sempre quando tem alguma grande catástrofe ou alguma grande guerra, sempre há mudanças na política e modificações das formas de governo. E é exatamente isso que acontece aqui em O Conto da Aia. Os Estados Unidos deixa de ser um país democrático e se transforma num estado totalitário, a República de Gilead. Na República de Gilead, as mulheres não têm nenhum direito e foram divididas em 4 categorias, cada uma delas ligadas a uma função e representadas por uma cor. As martas são as empregadas domésticas e se vestem de verde. As esposas dos homens ricos se vestem de azul. As esposas pobres são também chamadas de econo-esposas e se vestem com uma roupa que mistura as cores das outras 3, então verde, azul e vermelho. E as aias se vestem de vermelho. Se você está associando a palavra aia às damas de companhia e criadas de nobres no período medieval ou de histórias e livros que falam da Idade Média, saiba que não é essa a função das aias na República de Gilead. No início do vídeo eu falei que teve um déficit populacional ocasionado por epidemias e guerras, então as mulheres férteis foram transformadas em aias com a função de procriar, porque precisa repovoar o país, aí transformaram elas em aias. Eu vou ler uma passagem aqui em que a autora explica exatamente isso, tá na página 165. Somos para fins de procriação, não somos concubinas, garotas gueixas, cortesãs. Pelo contrário, tudo o que era possível foi feito para nos distanciar dessa categoria. Presume-se que não há nada de divertido a nosso respeito. Nenhum espaço para que luxúrias secretas floresçam é permitido. Nem quaisquer favores devem ser obtidos por persuasão, por eles ou por nós. Não devem existir quaisquer oportunidades ou atividades que possam dar ensejo a amor. Somos úteros de 2 pernas, apenas isso. Receptáculos sagrados, cálices ambulantes. Se você tá aí pensando qual dessas categorias seria a melhor ou a menos pior, não se engane, nenhuma dessas mulheres é livre, nem mesmo as esposas dos homens ricos. Por mais que elas tenham ali um papel dentro daquela casa, mesmo elas estão submetidas às vontades dos homens. E essa sociedade dominada por homens oprimiu tanto as mulheres que acabou criando uma hostilidade entre elas. Elas acabaram se prendendo no estereótipo do que cada uma dessas mulheres deveria ser, como cada uma delas deveria se comportar.
Um exemplo disso são as aias, que são vistas como vagabundas. Detalhe é que elas não fazem isso porque elas querem, elas não têm escolha. Elas são férteis e elas precisam ser aias. Na verdade, é até dado uma escolha para elas. A Offred fala que ela teve uma escolha: ser aia ou ir para as colônias, trabalhar como escrava lá, que é um lugar, as colônias são lugares em que os índices de radiação estão altíssimos, então ela ia morrer. Então, o que você prefere? E aí ela acabou escolhendo ser aia. Uma coisa que me impactou muito, e que tem a ver até com a passagem que eu acabei de ler, em que a Offred fala que nenhum espaço foi criado para romantizar as aias, isso é simplesmente para fins de procriação, é que eles transformaram isso no que a autora chama de cerimônia. Eles ritualizaram essa procriação, em que cada uma das pessoas envolvidas, marido, esposa e a aia, tem um papel a desempenhar. E no final, a aia até fala que não é fácil nem para ela e nem para a esposa. Para as duas é igualmente ruim. Outra medida do governo de Gilead foi proibir tudo que eles consideravam amoral. Então, maquiagem, revistas, bebidas, cigarro. As mulheres são proibidas de ler, então as placas das lojas foram substituídas por símbolos, porque as mulheres não podem ler. Como o livro é narrado pela Offred e ela vai começar o livro contando ali um pouco como é o dia a dia dela, ela precisa fazer uma série de exames porque a saúde dela precisa estar sempre boa, né? Porque ela é para fins de procriação. No início da história, o livro é um pouco monótono. Lá pela metade da história, que a autora vai inserindo elementos aos poucos no livro e as coisas começam a acontecer mais, porque tem um volume maior de informação, aí a leitura fica mais rápida e mais fácil. O livro alterna entre lembranças da Offred do tempo de antes da República de Gilead e do tempo de agora. Então é através dessas lembranças, dos flashbacks que ela tem ao longo da história, às vezes numa mesma página, que ela tá falando do período atual, ela tem um flashback. Através disso a gente vai conhecendo um pouco mais sobre essa personagem. E em alguns momentos a Offred lamenta o que o país se tornou, ela se lembra de antes com nostalgia e com saudade da liberdade que eles tinham. E ela até fala que eles não sabiam o quanto eles eram felizes na época. E em outros momentos ela simplesmente parece ligar o piloto automático e seguir o fluxo e agir como se para ela aquelas coisas que ela é obrigada a fazer e as situações a que ela é submetida fossem já normais há muito tempo. A maioria dos homens, principalmente os comandantes nos altos cargos do governo, justificam essa opressão às mulheres, dizendo que antes a vida delas era muito pior, porque elas tinham vários parceiros, elas bebiam, elas fumavam, elas usavam roupas curtas, e que agora elas estão muito melhores porque elas são cuidadas pelos homens. Gente, essa justificativa, ela se torna ainda mais estapafúrdia quando a gente para pra pensar e percebe que na nossa sociedade atual tem algumas justificativas muito parecidas e alguns argumentos muito parecidos com um livro de ficção. Num período em que a luta pelos direitos das mulheres ganha cada vez mais força, O Conto da Aia é um livro extremamente necessário e importante nesse movimento. Ao se inspirar em fatos da nossa realidade e inseri-los num contexto extremo, a autora nos bota para refletir como é ter seus direitos completamente negados. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse livro e quiser comprar, vou deixar um link aqui embaixo, comprando qualquer livro. Usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você já leu o livro e quer ver a minha opinião com os spoilers, clica no card que acabou de aparecer, que nessa playlist vai ter os 2 diários de leitura da nossa leitura conjunta de O Conto da Aia. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.